Olá, eu sou Luiz Felipe de Oliveira, síndico e administrador do Residencial Portal do IP. O motivo do meu vídeo hoje é para a gente conversar bem rapidamente sobre algumas questões que muitas pessoas estão encaminhando para a gente. Temos recebido diversas dúvidas e perguntas a respeito do valor da taxa condominial que vem sendo paga por vocês ao longo dos meses. A principal questão que se coloca é por que o valor da taxa continua sempre o mesmo, sendo que, como nós demonstramos nas últimas duas assembleias, a gente fez um trabalho de redução de custos importante para o condomínio. Então surge a dúvida por uma parte dos moradores: olha, se vocês estão fazendo economias, se os custos estão sendo reduzidos, como que a taxa não é reduzida para a gente? Bom, vamos entender um pouquinho como é que funciona. Segundo a Convenção de Condomínio, e isso é um padrão adotado para todos os condomínios, todo ano é votada uma previsão orçamentária para a gestão de caixa daquele condomínio. O que isso quer dizer? Quer dizer que no começo do ano, geralmente, o síndico traz até a Assembleia Geral uma proposta de orçamento para o próximo exercício. Esse orçamento prevê todas as despesas ordinárias, que são aquelas despesas que todo mês a gente tem que enfrentar. Dessa forma, a gente coloca para os condôminos que nós vamos necessitar de uma determinada arrecadação por mês. Por exemplo, um determinado condomínio precisa arrecadar, para poder pagar todas as suas despesas mensais, cerca de 50 mil reais. Então, o síndico coloca para a Assembleia que ele precisa desse valor todo mês. E aí a Assembleia vota como fazer esse pagamento. Normalmente, as convenções de condomínio determinam que cada unidade paga proporcionalmente a desse valor aquilo que corresponde à sua fração ideal. Ou seja, se um determinado apartamento tem uma fração ideal de 1% sobre esse valor, sobre o total do condomínio, essa unidade específica ela vai precisar pagar R$500 por mês para atingir aquela arrecadação mensal. Então, quando a gente vota a previsão orçamentária, a gente fixa o valor da contribuição mensal. Para vocês entenderem, vamos pensar numa analogia de um serviço qualquer que você contrata na modalidade de mensalidade. Quando você contrata, por exemplo, um serviço de streaming que você paga, sei lá, R$30, R$40 por mês, independe da quantidade de usos que você faz daquele serviço, todo mês você vai ter que pagar aquele valor. O condomínio ele tem uma funcionalidade financeira um pouco parecida do ponto de vista dos condôminos em relação ao pagamento da taxa. Ou seja, é mais uma ideia de mensalidade. Então, no começo do ano, a gente fixa qual é a mensalidade que cada unidade vai ter que pagar para formar aquele bolo de arrecadação que vai ser utilizado para pagamento das despesas. Mas, Luiz, como isso explica e como você explica então o fato de a gente ter redução de custo e não ter esse repasse? Bom, primeiro por conta dessa fixação na mensalidade, na taxa condominial que a gente faz no começo do ano. O segundo ponto é que quando você tem uma redução de custos no condomínio, ou seja, vamos pensar no seguinte exemplo: eu tinha uma arrecadação de 50 mil para uma despesa de 50 mil. Se eu conseguir uma redução dessa despesa para aproximadamente 45 mil, isso quer dizer que vão sobrar 5 mil reais em cada mês. Porque, como a gente falou, a taxa mensal é fixa, então ela não vai ser reajustada automaticamente com essa redução. Ou seja, esses 5 mil reais eles vão sobrar no caixa do condomínio. E o que tem acontecido no caso de vocês é isso. Não é nesse valor, obviamente, vocês podem consultar as prestações de contas para entender especificamente o valor, mas é que a gente consegue gerar uma sobra pequena no caixa. E essa sobra ela vai se acumulando no caixa do condomínio até que você tenha a formação de um valor importante, e aí o síndico pode deliberar junto com o conselho, junto com o corpo diretivo:
melhores formas de aplicar esse dinheiro. Pode colocar esse dinheiro no investimento, pode tentar trazer uma melhoria para o condomínio, mas isso sempre será discutido com a Assembleia. Então, sempre que formos adotar esse tipo de medida, isso vai ser comunicado com antecedência e vai ser votado por vocês. Vocês é que vão deliberar qual a finalidade desse dinheiro. Pois bem, mas seria possível então fazer a redução da taxa ordinária? Sim, é possível fazer, mas como eu falei, já que a previsão orçamentária é votada no começo do ano e fixada aquela mensalidade, também uma assembleia é quem vai ter competência para fazer a redução dessa taxa. Então isso não é uma conta automática. Quando o condomínio adquire uma certa estabilidade financeira, uma reserva de caixa importante, aí sim é possível fazer essa redução. Embora, e aqui vem um porém, nós não recomendamos fazer esse tipo de redução na taxa condominial. Por quê? Da mesma forma que o dinheiro extra ele se acumula, se você faz uma redução e tem algum acréscimo de despesa, o que é normal, você vai ter, ao longo do tempo, você vai corroer essa reserva de caixa. E aí pode acontecer uma situação de você ficar em déficit, né? A gente chama isso de déficit, ou seja, você tem uma despesa que não é coberta pela arrecadação. E aí você precisa chamar uma assembleia com urgência, fazer aportes, etc. E não é interessante sempre fazer isso. Mas enfim, isso é uma possibilidade. Mas, como eu falei, se isso for ocorrer, isso vai ser colocado em votação numa assembleia e vocês vão poder deliberar sobre esse assunto. Importante. Rateios, melhorias que são extraordinárias, então vamos colocar. Se vocês um dia quiserem, por exemplo, construir uma academia, converter o salão de festa num outro modelo, numa outra situação, e isso demandar um gasto a mais financeiro, um exemplo, a implementação do sistema de câmeras que a gente vem discutindo também nas assembleias. Para que isso seja feito, já que o condomínio não tem uma reserva de caixa, já que a arrecadação mensal não é suficiente para fazer esse tipo de melhoria por conta do custo da melhoria, então a gente coloca em votação isso como um destaque, tá? E esse destaque também é arrecadado de forma separada da taxa ordinária. Então no condomínio a gente sempre vai ter duas taxas. Quais são elas? A taxa ordinária, que é aquela arrecadação fixa mensal, paga em forma de mensalidade, que todo condomínio precisa pagar, e vai ser destinada para o custeio das despesas ordinárias do condomínio. E as taxas extraordinárias, que geralmente vão ser arrecadações esporádicas, arrecadações pontuais, e vão ter uma durabilidade, um prazo de validade. Então, por exemplo, você vai fazer uma arrecadação, a gente acabou de fazer uma, inclusive, até para melhoria da portaria, a gente vai fazer uma arrecadação específica. Então, por exemplo, por 4, 5 meses vai se pagar um valor a mais. Esse valor ele fica condicionado a ser utilizado para aquilo que ele foi votado. Ou seja, eu coloco em votação uma melhoria que vai custar X valor para cada unidade. Assim que eu termino essa arrecadação, eu sou obrigado, como síndico, a executar essa melhoria e eu só posso aplicar esse dinheiro na execução daquela melhoria. Eu espero que com essa breve explicação a gente tenha avançado um pouco na elucidação desse tema. Eu me coloco à disposição, minha equipe está à disposição de vocês. Qualquer dúvida encaminhe para a gente. Se for necessário, a gente volta aqui para trocar uma ideia. E sempre que a gente tiver oportunidade nas assembleias, quando a gente estiver no condomínio, pode perguntar, pode falar sobre esse assunto. A gente sempre vai esclarecer, porque a gente entende que isso não é uma coisa do dia a dia de muitas pessoas. Algumas pessoas não estão familiarizadas com isso, então a gente entende perfeitamente as dúvidas de vocês e a gente está aqui para esclarecer e para contribuir com a melhoria do condomínio de vocês. Muito obrigado!